Quando nós temos aqui essas ferramentas de seleção, às vezes nós queremos selecionar um círculo ou um quadrado. E o que acontece? Se eu vou selecionar um círculo, eu venho aqui, pego a ferramenta de seleção do círculo e faço um círculo. Só que às vezes esse círculo não vai ficar perfeito. Se eu estiver usando essa primeira propriedade aqui, eu posso estar vindo aqui dentro dele e mover, né, de maneira a aproximar daquele tamanho. Eu percebi aqui que não ficou do mesmo tamanho, então eu posso refazer outro. E mesmo que vai ficar um pouquinho fora, eu movo aqui, ó, tentando aproximar mais ainda daquela referência original. Com essa opção aqui, eu consigo fazer essa movimentação aqui da seleção, até conseguir obter um resultado um pouco melhor. Já com essa função aqui, eu mantenho essa seleção aqui e passo a criar uma nova seleção aonde eu marcar. Então ele vai juntar essa seleção mais essa aqui. Ou posso até unir as duas aqui, né, criando assim uma seleção unida, né, nessa parte aqui. Essa daqui faz ao contrário, eu removo. Então eu clicando aqui, eu removo a seleção dessa área. E se eu clicar aqui e desenhar aqui, o ciclo remova a seleção dessa área aqui. E essa daqui é a intersecção desses dois pontos. Então se eu fizer no meio desses dois pontos aqui, eu vou ter a seleção somente nesse meio onde estavam as duas seleções. Então essa primeira aqui eu crio uma seleção nova. A cada clique vai ser criada uma seleção. Então eu tenho a seleção aqui. Se eu clicar aqui, começa a seleção de novo. Isso funciona também para o quadrado, né? Se eu clicar aqui, seleciona de novo. Se eu quero que mantenha a seleção, seleciono, muda a propriedade e aí eu posso fazer uma nova seleção. Aqui em cima nós temos essas opções aqui de laço. Vou até ocultar aqui, manter só a foto. E para mim tirar essas seleções que está aqui, se eu tiver nessa primeira, basta um clique, já sai a seleção. Se não, seleção, cancelar a seleção, Ctrl D. Essa ferramenta laço, eu desenho com o mouse o que eu quero selecionar, né? Ctrl D. Ou eu busco, né, da melhor forma, não vai ser preciso, mas é uma seleção rápida e que eu busco aí mais ou menos superficial, onde que eu quero estar fazendo a possível seleção, quais objetos eu quero estar selecionando. É uma seleção pouco usada, já que você não tem controle direto com ela, mas pode ser, dependendo do que você está querendo, conseguir fazer essa seleção sim. Uma outra seleção é a seleção de laço poligonal. Eu já gosto mais porque eu posso demarcar a cada clique onde que eu quero fazer aquela seleção. Então eu tenho um maior controle sobre aquela seleção que está sendo feita do objeto. Então essa daqui eu prefiro mais. E aí você pode estar um pouquinho mais de paciência, pode dar um zoom para aproximar, né, do local para pegar com maior detalhe. E por fim, feito toda a seleção, né, do objeto que você pretende estar selecionando, vou pegar aqui somente esse telhado aqui, por exemplo. Dou dois cliques, conclui a seleção e eu posso, né, dar um Ctrl J,
e aquela área lá ficou selecionada. E também vamos voltar aqui, fazer uma seleção da ferramenta magnético, né? Essa daqui é mais gostosa porque ela pega assim o tom de cor, basta você clicar e puxar e ela vai pegando. Claro que não fica tão perfeito também, mas ela te dá uma precisão maior, né, e uma liberdade maior de movimentos na hora de estar fazendo a seleção. Vai errar? Vai, mas ela é mais precisa em questões de facilidade de uso. Ctrl J. Ah, Alex, eu selecionei, cortei, recortei. Para que isso? Porque o Photoshop ele trabalha basicamente com ferramentas ou imagens selecionadas. Então, se eu vier aqui em imagem, ajuste e fizer qualquer ajustes aqui, por exemplo, preto e branco, eu vou estar fazendo esse ajuste naquela parte da foto que foi selecionada. Se eu selecionei a outra parte, fizer imagem, ajuste, qualquer outro tipo de ajuste aqui, novamente esse ajuste vai ser aplicado àquela parte que foi marcada anteriormente. Então, assim você consegue fazer mudanças numa foto através da seleção e das partes para te ajudar na hora de fazer a sua seleção ou de selecionar um conteúdo.